De fato, mesmo antes do desastre de hoje, já havia ocorrido em torno de 11 mortes de empresários ou políticos que, desde o início da guerra na Ucrânia, haviam manifestado críticas ao presidente Vladimir Putin. E todos eles tiveram mortes imprevistas, por exemplo, supostamente caindo de janelas, despencando do alto de edifícios, né? Quer dizer, mortes que poderiam ser classificadas como acidentes se tivesse sido algo ocasional, mas na frequência com que elas têm ocorrido, realmente faz a gente pensar que teria sido algo orquestrado, parte ali de uma campanha para assassinar opositores. Maurício, boa noite, Sakamoto aqui. Agora, a pergunta que se coloca é a seguinte: o líder mercenário, né, que tinha colocado, tinha enfrentado, né, Putin, depois criaram uma solução, ele foi para a Bielorrússia, ficou por lá, né, colocou-se panos quentes, e agora essa situação. Que tipo de, hipoteticamente, se a gente tivesse. Especulando a respeito da responsabilidade do Kremlin. Eu não estou falando que o Kremlin é dado como responsável, mas especulando nesse sentido. Qual que seria a razão dessa mensagem dessa forma agora? O Kremlin esperou para ajustar alguma coisa? Porque a mensagem está sendo dada muito tempo depois do motim, né? Bom, por coincidência ou não, né, hoje são exatamente 2 meses daquela rebelião dos mercenários na Rússia. Eu diria que 2 meses são pouco tempo, diante da conjuntura que nós estamos vivendo, né? E o que houve ali foi uma ameaça bastante grande ao regime de Vladimir Putin, que, num primeiro momento, o presidente russo enfrentou com uma negociação, fazendo um acordo político com o grupo Wagner, em que o governo russo concordava em suspender os processos judiciais contra os mercenários, né? E, a princípio, isso teria resolvido a crise política. Mas, passados 2 meses, nós temos agora esse desastre de avião hoje, com a morte do líder do grupo Wagner. E agora temos que assistir o que vai acontecer, né, nas próximas horas, nos próximos dias, como é que o grupo Wagner vai responder a isso, como é que os outros comandantes mercenários vão lidar com toda essa situação. E lembrando também que, embora nós estejamos usando essa expressão de mercenários para descrever o grupo Wagner, na realidade ele é mais do que isso. Ele é um instrumento de política externa da Rússia, é um grupo que tem sido utilizado em várias iniciativas diplomáticas do governo russo, particularmente na África. Então, por exemplo, nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos uma série de crises políticas na região do Sahel, na África, onde muitas vezes o grupo Wagner esteve envolvido, entrou ali também para auxiliar os governos que ascenderam ao poder por meio de golpes militares na África. Então, quer dizer, é uma vinculação muito profunda entre o grupo Wagner e o governo russo. Mas, como nós vimos também no motim de 2 meses atrás, uma relação de proximidade que não exclui momentos de enfrentamento armado, inclusive, né? E que nos mostra também o quanto o regime político na Rússia se tornou muito instável e muito turbulento, apesar dos mais de 20 anos agora que Putin está no poder. É isso. Quero agradecer aqui ao Rafael Amaro que mandou um superchat, pedindo a sua participação também no nosso canal no YouTube. E, professor, tem como num país tão fechado como a Rússia chegar a uma conclusão, digamos assim, fidedigna, né, do que ocorreu nesse acidente? Ou isso é muito, digamos assim, improvável, né, no sentido da gente ter a confirmação oficial de que uma investigação correta foi feita e trouxe a real causa dessa queda desse avião? Altamente improvável. O que nós temos agora é esperar pela versão oficial do governo russo, o que vai ser alegado, mas o que nós podemos analisar são as consequências políticas da morte do líder do grupo Wagner, como é que isso vai impactar na condição da guerra da Ucrânia e no cenário atual. Mas para entender realmente o que aconteceu hoje e o que de fato houve 2 meses atrás na rebelião dos mercenários, né, nós vamos precisar de muito tempo, né, até que realmente venha à tona todos os detalhes disso que aconteceu. Agora, é curioso também que essa morte ocorra em meio à cúpula dos BRICS, porque um dos grandes temas da discussão em Joanesburgo é exatamente a guerra na Ucrânia, como é que os membros dos BRICS se posicionam com relação a esse conflito. Ontem o presidente Lula fez um discurso muito importante falando sobre o conflito na Ucrânia, né?
E no meio de tudo isso, nós temos uma morte de altíssimo impacto político, como foi essa, né? Relembrando ali o quanto a Rússia vive um momento particularmente turbulento e tenso da sua política internacional. Mas o senhor vê uma possibilidade real, eu sei que o senhor comentou isso na minha pergunta, mas há uma possibilidade real dos órfãos, né, da liderança que acabou morrendo, sendo morta agora, reagirem, né, e contra o exército russo, provocarem algum tipo de distúrbio, fazer algum tipo de ameaça, criar algum problema no território também na guerra na Ucrânia, ou mesmo em Bielorrússia, ou provavelmente uma vez que foi cortada a cabeça do comando, o exército russo vai tentar absorver o grupo mercenário. Nos últimos meses, houve vários afastamentos de comandantes militares russos que eram particularmente próximos ao Wagner, né? Foram afastados de posições de comando, ou às vezes até rebaixados, eles até perderam a patente. Então, se você é um comandante do grupo Wagner, se você é um operador importante ali desse aparato mercenário, você ficaria muito preocupado. E aí, quais são as opções, né? Uma é tentar algum tipo de negociação, tentar algum tipo de acordo com o governo russo. Outra é fugir, ir para o exílio. E uma terceira é a rebelião armada, né? Então, existe essa possibilidade, né, de que os demais comandantes do grupo Wagner, se sentindo ameaçados, lancem uma nova rebelião, como foi aquela de junho, né? Mas aí depende realmente da capacidade de recursos que eles seriam capazes de mobilizar, se eles teriam ou não tropa disposta, né, a se envolver num tipo de ataque como esse. E, claro, sabendo muito bem que se esse tipo de rebelião falhar, o custo é altíssimo, né? Então, é um jogo extremamente arriscado.